Esse texto aqui, que é sempre lido e pensado como sendo uma grande advertência acerca do inferno, é sobretudo, é antes de tudo, para além de tudo, uma advertência sobre como é que a gente perde a sensibilidade, como é que a gente perde a empatia, como é que a gente perde a solidariedade, como é que a gente se entope sensorialmente, como é que a gente deixa de ver, como a gente desenvolve esse tipo de resistência de natureza sensorial. A gente, tendo ouvidos, não ouve, tendo olhos, não vê. Às vezes, tendo nariz, deixa de perceber o odor, a manifestação do que seja pútrido, do que seja pus, do que seja necessidade, do que seja desumanidade. Então, se você quiser saber como é que é isso, como é que a gente fica desafeiçoado, como é que a gente vai se esfriando na nossa humanidade, como é que a gente, sem notar, vai se tornando a Alemanha dos anos 30 e 40, até o fim da guerra, quando um povo inteiro se deixou seduzir pelo discurso enlouquecido de um ser endemoninhado dos piores desejos e dos piores intentos que possam subir à mente e ao coração humano. Se você quiser saber como é que a gente perde a sensibilidade no nervo do ser, no nervo da alma, se você quiser saber como é que o amor se esfria até o ponto de que, por vezes, morre e a gente perde a sensibilidade, como eu vejo de homens, de pais, que vão gerando filhos e vão se esquecendo deles. E eu sei que agora você deve ter se afastado do seu computador, ou você quase que sentiu o seu celular queimar na mão, ou se sentiu esbofeteado, porque você gerou filhos e esqueceu-se deles. Tem mães que fazem isso. Eu já vi muito perto de mim mães ficarem tão desesperadas por paixões, por desejos, por luxúrias, por fixações, por obsessões, que deixaram para trás família, filhos, que os abandonaram, que aceitavam qualquer que fosse a proposta que das suas obsessões viessem, porque elas não tinham essa liga, foram perdendo os sentimentos, os vínculos. Eu vejo toda sorte de dessensibilização acontecendo todos os dias. Eu vi, nos últimos anos, especialmente olhando para os últimos 30 anos, como a gente veio de rasgos de solidariedade no final dos anos 80, início dos anos 90,
onde a sociedade civil organizada participava de muita coisa, ajudava, se envolvia, se voluntariava, cria também em conversão, em mudança, em transformação. Cria que gente pobre não nascia ladra e nem com a marca de traficante na testa. Era um tempo de esperanças sobre a ressignificação da pessoa humana. E eu vi como num Big Brother histórico, como se partiu há 35 anos atrás de extremamente maior sensibilidade para essa viagem de dessensibilização. Até hoje, quando a gente vê o oposto acontecendo para todos os lados, o oposto. E é um desacarinhamento total, uma perda de sentidos. As pessoas aplaudem aquilo que antes era loucura, que era insanidade. E elas batem continência para aquilo que antes se via como maluquice. E elas torcem em favor dos projetos da morte ou das omissões fatais para muitos, muitas vezes para todos, mas mesmo assim aplaudem como loucos, todo dia passam por cima da mesma coisa, todo dia ele faz tudo sempre igual, se refastela desde de manhã, no almoço ele come aquilo que muitos, durante muito tempo e muitos anos, não teriam condição de comprar, e discutem loucuras a tarde inteira e jantam o vômito das suas elucubrações de morte, de assassínio, de indiferença, de dessignificação de tudo quanto não seja a gente, não seja da nossa classe social, não seja da nossa religião, não seja da nossa seita, não seja do nosso país. A gente não gosta de quem seja de gênero ou atitude ou escolha sexual e de expressão de gênero diferente da nossa. A gente odeia, a gente bota no inferno, a gente dessignifica, a gente trata aquele indivíduo como se ele fosse um vácuo. Quando estamos em dias bons, porque em dias maus a gente chuta. Isso pode chegar a um extremo tão grande que a parábola, que a história, que a metáfora teria que ser reescrita. E teria que dizer que tantos quantos fossem os Lázaros ali depositados seriam eliminados pelas milícias favorecidas pela riqueza daqueles que habitavam o lugar. E aí Jesus escolhe esse ambiente para falar do inferno. As pessoas toda hora me perguntam quem é que vai para o inferno. Eu não sei quem vai para o inferno. Você que sabe. Você que sabe. Elas me perguntam se eu creio no inferno como um estado de duração no tempo. E eu digo a elas que eu creio no inferno. Mas o inferno no qual eu creio não é feito de tempo, de espaço-tempo. Ele não é um lugar, ele é um estado.
E é um estado de significação eterna. E a eternidade não é algo que tem a ver com a longitude de tempo, ela não é medida por nenhuma fração de temporalidade. Na eternidade as coisas são. Na intensidade da percepção daqueles que já conheceram angústias existenciais. É como uma volta ao universo no início, quando nessa dimensão espaço-temporal, há 14 bilhões e 500 milhões de anos, de uma criação de algo que era como uma ervilha, houve uma explosão de tudo o que a gente vê e tudo o que a gente ainda não viu, e nem entendeu, nem descobriu. Procedeu dali. A dimensão do eterno é como chamar tudo em movimento reverso. Chamar o todo para a ervilha, para a eternidade, para a não temporalidade, onde tudo habita. Eu creio, no entanto, que o inferno será tragado, será engolido. Como se diz que ele levou cativo o cativeiro, eu creio que chega uma hora e chega um tempo em que, e eu digo tempo, sem querer significar tempo, porque isso tudo que diz respeito à eternidade está acontecendo, não existe passado, nem presente, nem futuro, está tudo sendo. E o que não é, deixa de ser. Mas nós temos apenas a linguagem do tempo para comunicar o que eu tenho que comunicar. Eu sou só um homem preso ao tempo, ao espaço. Então chega a hora em que até essa reversão do tudo, naquela intensidade, como se fosse a volta de tudo, aquela ervilha primal, isso é jogado e dissolvido na inexistência. A morte, o inferno, o diabo, o falso profeta, tudo isso é consumido no lago de fogo. O lago de fogo é a redenção como extinção daqueles que, porventura, se tenham deixado prender na resistência diabólica para além de toda compreensão. É isso que eu pessoalmente creio sobre inferno. Mas eu estou aqui para falar sobre o que eu creio acerca da existência durante o prazo daquilo que a gente chama de vida. O Evangelho, todavia, distingue vida de existência. Por isso é que Paulo diz que ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, ou seja, existindo sem vida, em delitos e pecados. Então, essa metáfora é sobre o que acontece aqui na linha desse tempo, sobre a multidão de vidas sobre as quais eu salto e de percepções em relação às quais eu me blindo, até que eu desenvolvo uma resistência ao significado humano. E eu vou me fechando, me encaramujando, eu vou me tornando um ser encastelado contra a vida, contra todos. Me first. Sempre me first.
sempre eu primeiro, ou nós iguais, idênticos, com as mesmas ideologias ou religiões, nós é que estamos e somos os primeiros. Esse é o espírito daquilo que faz a gente perder a humanidade, a sensibilidade. Esse é o espírito da morte do amor em nós. Esse é o espírito da morte do amor em nós. Se você quiser perder a humanidade, se você quiser matar o amor, se você quiser garantir um lugar na vacuidade inexplicável, no instante eterno, absolutamente indesejável, pior do que qualquer coisa horrível, mas não é por causa disso. É porque a gente perde a capacidade de reconhecer os ressuscitados dentre os mortos. A gente perde a capacidade de reconhecer o milagre, a voz da eternidade clamando entre nós. E quando Jesus disse isso a eles, ao público original da descrição do Evangelho, naquele cenário, o que ele estava dizendo é, olha, gente vai ressuscitar e vocês não vão mudar. Como Lázaro ressuscitou e eles desejaram a Jesus, de fato, matar. Como Jesus ressuscitou e seria testemunhado, aquele que ressuscitou a Lázaro seria testemunhado alguns dias depois, no máximo 2 meses depois que Lázaro foi ressuscitado, no máximo 45, 40 dias depois, seria testemunhado como ressuscitado dentro de Jerusalém. E eles não creram. Por isso Jesus já está dizendo, olha, vocês aí se convertam primeiro ao que Moisés ensinou, ao que os profetas clamaram. Aí vocês vão enxergar o Lázaro. No dia que vocês enxergarem o Lázaro, vocês enxergaram o reino de Deus. Vocês enxergaram o céu. Vocês enxergaram o caminho, a verdade e a vida. Vocês enxergaram a agenda do Evangelho, por onde ela começa ou para onde ela se estende. Ela tanto começa quanto se estende. Começa para alguns na hora que abrem os sentidos e, meu Deus, eu estou vivo nesse mundo, eu faço parte disso aqui. E eu, nem nas horas de escolher o que pode ajudar a distribuir melhor a perversidade dessa ordem de coisas, ainda nessa hora eu escolho só pensando em mim, no meu umbigo. Eu sou ruim assim, mal assim, insensível assim. É horroroso que as coisas sejam assim. Que 2.300 pessoas tenham o poder do recurso que caberia, na média, ao sustento de 65% da população planetária. Isso é horroroso. É como o rico pulando sobre o Lázaro todo dia, dizendo que a gente não tem nada disso. Nós somos um lugar sem problemas. A gente está se deixando seduzir pelo canto da indiferença do rico sobre a dor daquele a quem Deus ajuda. E vai ajudar eternamente.
enquanto a gente faz tudo para não enxergar onde começa a agenda de Deus ou até onde precisa se estender também, qualquer que seja a agenda. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra do Evangelho, tenha chegado ao coração de alguém. Eu te imploro agora, seja assim. Em teu nome. Amém. E amém.